Alunos do quinto ano, estamos aqui para mais uma aula, dessa vez na matéria de História, aqui baseado no livro de História, tá certo? Esse assunto aqui, ó, a formação dos primeiros povos, que está lá na página 7, unidade 1, a gente iniciou esse estudo em sala de aula. Quem estava na sala lembra aqui na página 8, como os primeiros povos se formaram. A gente fez atividade em sala, viu? A gente leu junto também, isso em sala, as primeiras regiões agrícolas. Tem um mapa aqui na página de número 9. Respondemos também as questões dessa página. E aqui nós vamos para a página 10 do livro, da sedentarização à formação de povos. A gente vai ler junto, tá certo? Depois vai ver quais são as questões. Você vai lendo com o seu livro. Se por acaso alguém esqueceu o livro em sala, deixou guardado no armário, vai acompanhando pelo vídeo. Qualquer coisa, pausa o vídeo, lê direitinho. Se não entendeu, lê de novo. E a gente, na medida do possível, vai dando umas pausas e explicando alguma coisa. Ok? Mas nos parece que essa página aqui já foi ministrada em sala, porque eu me lembrei do significado da palavra povo: conjunto de habitantes de uma região ou país que falam a mesma língua e têm hábitos e costumes comuns. Lembram que a gente fez até um questionário e tinha uma pergunta exatamente assim: qual o significado da palavra povo? Então a página 10 e a página 11 a gente também já viu em sala de aula, inclusive essas pinturas aqui a gente viu. Então vamos pular a página, vamos para a próxima página. Você vai acompanhando o estudo, né? Página de número 12. Página 12, que tem como título o texto As Marcas dos Primeiros Povos. O modo de vida dos povos que formaram as primeiras civilizações é estudado por diversos pesquisadores por meio de documentos escritos e pelo conjunto de construções, objetos e artefatos, como armas e utensílios, encontrados nos lugares em que esses povos viveram. Então, o texto está dizendo aqui que a primeira marca que um povo viveu em alguma região é a escrita, né? Alguma coisa que ele escrevia nas cavernas, alguns artefatos, objetos, utensílios, ou até mesmo possíveis armas da época, objetos cortantes. Aí vai identificar que existia um povo ali e que tipo de povo era. Aí tem aqui o significado da palavra civilização, que é um conjunto de aspectos ligados à vida material, social e cultural de um período, de uma região ou de uma sociedade. Então aí o significado da palavra civilização. Aí que nós temos as pirâmides de Gizé, Cairo, Egito, né? Nós temos aqui na página 12, temos mais alguns artefatos: caldeirão fenício de prata, manuscrito bíblico escrito no século II a.C., encontrado em Qumran, Israel. Então, esses aqui são chamados artefatos encontrados nessas regiões que comprovam que moravam pessoas nesse lugar. Aí nós vamos para a página de número 13. Página 13. A invenção e a importância da escrita. Continua a leitura, você vai acompanhando pelo seu livro também. Livro de História. Uma das marcas dos povos que formaram as primeiras civilizações foi a invenção da linguagem escrita. Então está dizendo, a primeira uma marca importante dos primeiros povos é a invenção da escrita. O primeiro tipo de escrita foi inventado há mais de 6.000 anos pelos povos sumérios, que habitavam a atual região do Iraque. Quando a gente está na sala de aula, a gente sempre faz esse tipo de indagação. Se por acaso tiver um teste, ou até mesmo na prova, perguntando quem inventou a primeira escrita. Então no texto aqui a gente identifica que são os sumérios, né? Habitavam qual região? Geralmente perguntas assim caem em testes, em prova, né? Habitava na região que hoje é o Iraque. Então toda vez que a gente for ler o texto é bom a gente fazer essa interpretação, dar uma pausa, pensar que possíveis perguntas poderia cair num trabalho que o professor passar, ou teste ou prova, tá certo? Isso não é nem só pensando na prova, mas ajuda a gente entender melhor o texto.
Utilizando estiletes, os sumérios escreviam em tabletes de argila que em seguida eram expostos ao sol até endurecer. Esse tipo de registro ficou conhecido como escrita cuneiforme. Ó, que legal. Eles pegavam estiletes, né? Escreviam em tabletes de argila. Esse tipo de escrita ficou conhecido como escrita cuneiforme. Tá vendo a estratégia de leitura? Para a gente ir gravando o assunto, aprendendo, né? Para quando a gente for pedido em alguma atividade, lembrar. Vamos continuar. No início, aqui tem o significado da palavra cuneiforme. Marca feita com objetos em forma de cunha. Aí nós temos a escrita cuneiforme passou a ser usada por outros povos que habitavam a região, como egípcios, persas, fenícios e hebreus. Com o passar do tempo, esses povos desenvolveram outros tipos de escrita. No início, a escrita foi importante para registrar os produtos cultivados na agricultura, controlar as vendas, as trocas comerciais, escrever e preservar as leis, etc. Então, a gente pode ter uma pergunta assim, no início, para que mais servia a escrita? Aí você poderia responder, foi importante para registrar os produtos cultivados na agricultura, controlar as vendas, ou trocas comerciais, escrever e preservar leis, e etc. Tá vendo? Com o tempo, os povos que formaram as primeiras civilizações passaram a utilizar a escrita também para registrar novas ideias, fatos do dia a dia, histórias e etc. Então, depois de um tempo, a escrita ficou sendo utilizada para coisas mais subjetivas, né? Coisas do pensamento, ideias, relatar histórias, isso mais um período à frente. Aqui nós temos uma tábua sumérica com escrita cuneiforme. Olha que legal como é que era a escrita. Isso é muito legal. Isso datado 3.000 a.C. Muito tempo, viu? Cerca de 5.000 anos atrás. Aí aqui, gente, a primeira questão, tem uma questão aqui na página 13, que isso era para a gente fazer em sala de aula, mas infelizmente não estamos podendo, cada um vai fazer na sua sala, ok? Reúna-se com os colegas para conversar sobre a importância da escrita na vida de vocês. Então a gente vai fazer assim, já que a gente não tem como estar em sala, um colega pode pesquisar pelo meio do WhatsApp, se comunicar com 2, 3 colegas, pode ser no privado mesmo, e fazer essa pergunta, tá certo? Você registra essa pergunta no seu caderno, na matéria de história. Você coloca assim, atividade baseada no livro, página 12 e 13, para você identificar essa questão é relacionada com o assunto. Tá certo? Você coloca assim, atividade baseada no livro de história, página 12 e 13. Aí você registra essa primeira pergunta. Reúna-se com os colegas para conversar sobre a importância da escrita na vida de vocês. Aí cada aluno vai comunicar com 2, 3 colegas por meio do WhatsApp mesmo e perguntar para você, a escrita é importante por quê? Ele vai dizer, eu gosto da escrita para contar a história. Eu gosto da escrita porque vai me ajudar a desenvolver minha atividade profissional mais na frente, né, quando for adulto. O que a pessoa respondeu, o que o colega respondeu, você coloca aqui. Pode ser até 3 respostas. Respostas curtas mesmo, você coloca cada um numa linha, ok? Então, para essa questão, deixe 3 linhas. Faça a pergunta no caderno, na matéria de história, e depois você coloca a resposta. Gente, depois da página 13, você responde a questão lá, aí dá uma pausazinha lá e continua estudando no livro. O vídeo é só pra gente, serve como suporte, mas o certo, gente, é você ler em casa, direitinho. Depois que terminar de assistir o vídeo, é bom você ler novamente o texto. Estou lendo aqui, mas a leitura individual é muito importante, ok? Aí, na página 14, temos aqui a invenção do alfabeto. Aí está dizendo aqui, ó. A escrita inventada pelos sumérios foi utilizada e adaptada por diversos povos de diferentes civilizações, composto de símbolos, desenhos e sinais. Esse tipo de escrita não era prático para as pessoas usarem no dia a dia, pois era preciso criar centenas de símbolos para fazer os registros. Foram os fenícios, povo que ocupava a atual região do Líbano, os responsáveis por inventar, há cerca de 4.000 anos, um tipo de escrita mais simples. Tá vendo? O primeiro tipo de escrita mais simples foi registrado há cerca de 4.000 anos. Por quem? Pelos fenícios.
O comércio realizado com diferentes povos estimulou os fenícios a desenvolver outros métodos para registrar as transações comerciais. Em vez de expressar ideias por meio de símbolos, eles criaram desenhos que representavam sons da fala. Assim surgiu o primeiro alfabeto. Bastava conhecer as letras e juntá-las para formar as palavras. O alfabeto fenício deu origem a diversos outros alfabetos. Com o tempo, cada povo criou o próprio alfabeto, de acordo com a língua que falava. Aí aqui tem, ó, na página 14, relevo em estela do rei Quilamua, com textos em fenícios, 900 a.C. Olha como é que era escrito, tá vendo? Eram realmente desenhos que se juntavam e formavam algum significado para eles. Aí nós temos aqui na página 15. Observe o quadro com alguns alfabetos originados do alfabeto fenício. Aí aqui nós temos, gente, ó, o fenício, aí esse K e esse Vzinho deitado cortado. No grego, tem um A aqui, ó, nome alfa, maiúsculo A, minúsculo, ó, latim A, maiúsculo A, minúsculo A. Tá vendo, ó, o significado da palavra, da letra A em fenício? Como é que era? O K e o V deitado com um traçozinho. Aí você vai observando todinho, tá vendo? Eu não vou ler porque senão vai ficar muito fácil. Você vai ter que fazer tipo uma pesquisazinha nessa tabela, tá vendo? Investigar aqui o significado das letras em fenício e como é que ficou em grego, em latim e como tá hoje, né? Ok? Para assim responder essa questão aqui, ó. Escolha um dos alfabetos antigos e use-o para escrever seu nome e o nome de uma pessoa de sua família. Então você vai escolher, por exemplo, eu quero escolher o alfabeto fenício. É dessa primeira colunazinha aqui, ó. Eu vou ver qual é, por exemplo, o K e o V deitado com traço, significa o quê? Letra A. Aí eu quero escrever o nome Arthur, então em fenício, vou botar o K, o V, aí Arthur vem o R. Como é que é R? Aí você vai procurar. Como é que era R aqui nessa primeira coluna? Você olha para cá, procura a letra R e vai investigar. Tá aqui, ó. Tá vendo? E vai colocar nessa primeira questão, copia no caderno, aí você coloca questão 1 da página 15, livro de história. Aí você copia a questão 1 e responde essa questão. Essa atividade aqui. É fácil, viu? Até é legal, é tipo uma... para descobrir, né, como fazer. É uma investigação, vamos fazer assim, vamos dizer assim. Pronto. Aí na questão 2, você depois que responde essa questão 1 aqui da página 15, aí você vai pular umas 3 linhas e colocar a questão 2, que é o que eu vou dizer qual é a questão 2. Eu vou ditar oralmente e você vai escrever. A questão 2, depois da questão 1 da página 15, você coloca: qual foi... Quem inventou a primeira escrita? Qual foi vamos resumir assim. Qual foi o povo que inventou a primeira escrita? Tá nas páginas anteriores, você vai investigar lá. Questão 2. Qual foi o povo que inventou a primeira escrita? Bota sinal de interrogação, deixa umas 2 linhas. Tá certo? E a questão 3 é bem facilzinho. Você vai colocar assim, ó. Questão 3, pulou as 2 linhas da questão 2, coloca a questão 3. Coloque agora o nome do seu professor no alfabeto fenício. Aí você vai olhar aqui nessa tabela, como você fez da questão 1. Tá vendo? Coloque o nome do seu professor no alfabeto fenício. Vai ver nessa primeira coluna. Ok? Hoje é só até essa página. Depois mais na frente a gente continua esse assunto, que é bem legal. É um assunto bom de estudar. Ok? Tomara que tenham gostado da aula de hoje. E depois mandem as fotos das atividades. Ok? Então, a próxima atividade, daqui a 2 dias a gente coloca de novo no grupo. Fiquem com Deus.